primeiras aulas eu vou estar passando isso para coletar nome e e-mail, também saber quem é quem, para depois ver quem vai ficar no curso. E também que há muitas coisas, depois eu vou mandar lista, ou até as minhas notas eu vou escanear, eu aviso quando eu botar na minha página. Eu preciso ter o e-mail de vocês, para quem ficar no curso, eu ter como me comunicar, tá? Então, vou começar com isso. Vamos lá. Deixa eu meio que repetir um pouquinho as coisas que estão na página do IMPA. Então, o curso de análise. Vou repetir porque é bom, porque eu também vou falando e dizendo para vocês o que eu tenho em mente. Então, o curso de análise numérica, né? O curso, em termos de matemáticos para requisitos, são coisas que a maioria de vocês deve ter visto, né? Álgebra linear, um pouco de análise complexa, né? Talvez um pouquinho ali aqui de análise em si, mas a análise mesmo não é pesada no curso. E eu até esqueci de olhar aqui a página do IMPA, mas eu fui meio que botando o que eu quero fazer no curso, se der tempo, que não dá tempo de fazer talvez tudo. Então, o que eu tenho em mente é, vou botar aqui, a gente vai ver um pouco de álgebra linear numérica. Então, todo mundo já deve ter visto coisas de álgebra linear, e aí pode revisar algumas coisinhas. Então, a gente vai ver álgebra linear numérica. Não vou escrever tudo que está aqui, porque eu vou acabar depois escaneando minhas notas. Eu tenho notas antigas desse curso que eu já dei, mas já estou há vários anos sem dar esse curso. Fui lá minhas notas e não gostei das minhas notas, estão muito bagunçadas. Estou tentando melhorar elas, então estou pegando daqui, copiando com PDF, é muito fácil, vou copiando, vou ajeitando, vou escrevendo e aí vou escanear de novo. Espero fazer dar uma vida nova às minhas notas, quem sabe algum dia até digitá-las. Então, não vou escrever tudo para não perder muito tempo. Então, primeira parte, quero fazer álgebra linear numérica. A segunda parte, estou aqui, no papel que está aqui, está um pouquinho mais detalhado. Fazer teoria da aproximação. Tá? Que seria basicamente... Então, vou botar aqui, vou botar só um pouquinho, que é basicamente... entre outras coisas, interpolação e aproximação polinomial, um pouco do que a gente poderia chamar, que a gente até vê na graduação com esse nome, tem curso, cálculo numérico, que é diferenciação e integração numérica, né? Vocês vão ver, até porque um pouquinho que eu estou fazendo distinção entre interpolação e aproximação polinomial, para alguns de vocês talvez já faça sentido, mas se não fizer a gente vai ver esse mais detalhe. Então um pouquinho de análise, né? Um pouquinho de análise de erro de tudo isso. Vamos ver um pouquinho de aproximação. Em todo curso numérico, seja de equações diferenciais, não, a gente vê essa aproximação espectral, por exemplo, via FFT, que tem a ver com Fourier, né? FFT, não sei se já ouviram falar, é a transformada rápida de Fourier, então um algoritmo rápido para isso, a gente vai aprender, né, vai ver usar. Depois 3, aí aqui, vamos ver conforme o tempo, eu vou talvez trocar um pouco a ordem. Então, isso aqui não é uma promessa de 100% que eu vou sentir com a turma e com o andar do curso. Um pouquinho de sistemas não lineares, por exemplo, método de Newton para achar zeros. Tá? Então, vou botar só aqui um tracinho dizendo que daqui em diante eu posso talvez trocar a ordem. 4, talvez voltar um pouco a ver álgebra linear numérica com respeito a métodos para autovalores.
E 5, um pouco de... vou botar aqui uma introdução, porque tem um curso que eu dou, que é Métodos Numéricos para EDPs, então um curso só para equações diferenciais parciais, mas uma introdução a... Deixa eu botar, escrever direito. A métodos numéricos em equações diferenciais. Aí eu começo com EDOs, muito provavelmente não falarei nada de EDPs, mas talvez no finalzinho, se a gente estiver andando no ritmo bom, dar um tempinho, vamos falar um pouquinho de mais EDPs bem simples, mas até porque tem, e é sempre bom, tem um overlapzinho, repito aqui, uma coisa que eu justamente quando eu dou meu curso de EDPs, métodos numéricos de EDPs, justamente começo com um pouquinho de EDOs e vou rápido para EDP. Aqui eu vou falar um pouquinho de EDOs, talvez não fale de EDPs. E aqui eu estou botando só esse traço que é um pouco, não é uma promessa de que eu vou fazer isso tudo, não sei que ordem eu vou fazer isso tudo, mas eu vou sentir um pouco com quem estiver aqui na turma fazendo o curso e por aí vai. Tá? Para vocês terem uma ideia, e é basicamente o que está na ementa da página do IMPA. Eu tenho aqui, vou fazendo minhas notas, como falei para vocês, vou disponibilizar minhas notas, na minha página, então notas. Bom, eventualmente ser disponibilizado na minha página. Aí vocês vão ver lá um negócio que está, acho que está em inglês, porque está em cursos. Vocês vão ver lá que já tem notas de outros cursos, um pouco velhas e bagunçadas, adoraria ter tempo para latecá-las, mas não vai ser em breve, mas não vai ser agora, não sei quando vai ser, mas adoraria fazer isso. E lá, e aí eu deixei livros, que são 5 livros, então eu estou usando, vou ter as notas e que eu tiro de vários livros que pedi à biblioteca para colocar para consulta. Tá, então eu pedi vários livros, eu pedi para a biblioteca 5 livros, tá, que se repetem, uns um pouco mais introdutórios que o outro, uns que puxam, para quem gosta de análise, puxa mais com exercícios, capítulos que falam de análise, fica para o gosto de todo mundo, não dá para eu cobrir, obviamente, tudo que está nesses 5 livros, mas não deixa de ser também para aqueles alunos interessados, bons alunos, uma degustação do estilo do que tem em análise numérica e, pelo menos, conhece a bibliografia para suas necessidades futuras, em termos de mestrado, doutorado aqui no IMPA, na vida pessoal, tá? De interesse pessoal. Então, de novo, não vou ficar perdendo tempo agora escrevendo tipo 5 livros, eu escaneio ou mando para vocês o e-mail, peço, depois que eu pegar isso, pego cópia do e-mail que eu mandei para a biblioteca ainda agora e mando para vocês, aí você tem os livros, tá? Os livros que eu vou usar. Ok, assim, a avaliação, deixa eu botar aqui para aproveitar o espaço. Eu pretendo dar 2 testes, listas teóricas e computacionais, em particular, né, mirando no MATLAB, que vocês têm acesso aqui no IMPA. Só de curiosidade, quem aqui tem, depende se você vai fazer o curso ou não, mas enfim, só de curiosidade, quem aqui já trabalhou, já brincou com o MATLAB, sabe? Já usou o MATLAB? Maravilha, quase todo mundo. Então já tem experiência de programação, é muito fácil, né? MATLAB é muito fácil, então... E por que eu faço? O que eu faço nas listas e a minha ideia, que também eu faço no curso Métodos Numéricos EDPs. E que é uma coisa que eu gosto e que eu faço, inclusive, na minha pesquisa, que é basicamente dinâmica dos fluidos, com EDPs e tal, é ver a teoria funcionando na prática. Né? E na pesquisa, muitas vezes, vai além. Não dá para fazer teoria para tudo, então se você infere um resultado, alguma coisa assim, você usa o computador para dar evidência de que aquele resultado é verdadeiro e quem sabe algum dia, nem você ou outra pessoa consegue provar um teorema mostrando que aquele resultado realmente é de forma rigorosa. E muitas vezes isso é muito difícil porque a gente trabalha com equações muito complicadas, então muitas vezes a mesma teoria é aproximada, é análise assintótica, não é 100% rigorosa, mas vai, de vez em quando aparece e alguém consegue mais adiante, né, provar um teorema, que é assim que funciona na matemática aplicada,
que faz tanto teoria como computação. Então aqui é, na verdade, uma coisa bem simplificada, mas nesse espírito. Você aprende a teoria, a gente vai ver, começar com sistemas lineares, vai entender, vai ver situações onde dá errado, está com tudo para dar certo a resolução do sistema linear, dá errado, e eu vou querer que vocês, por mais trivial que seja matematicamente falando, vejam isso acontecendo na máquina, no computador. Então as listas vão ser nesse espírito, ver a teoria funcionando na prática. Tá, então maravilha. Maravilha de vocês já brincaram com MATLAB e já, mesmo no curso de ADPs e aplicações, né, tem alunos que muitas vezes nunca mexeram com MATLAB, mas pegam muito rapidamente os exercícios primeiros, justamente para isso, para se sentir à vontade. Então, rapidinho, a coisa começa a homogeneizar em termos de meter a mão no computador. Todo mundo fica à vontade e espero que ache, como eu acho, divertido ver a teoria na prática, né, aparecendo no computador. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Tá bom? Eu tenho... né, vou começar hoje falando de alguns exemplozinhos, primeira aula, e falar algumas coisinhas numéricas. Mas, assim, uma coisa que... Eu tenho dois exemplos que são, enfim, que são ridiculamente fáceis, que não tem nada a ver com, na verdade, com análise numérica. Mas eu vou botar no quadro negro e vou falar rapidamente, só pelo espírito que eu, né, sendo matemática aplicada, sempre gosto de... a gente está interpretando as coisas, a gente está olhando a coisa com um olhar diverso, que o problema permite. Então, deixa eu botar aqui, ó, dois problemas triviais, ou seja, muito simples, né, mas que não são de análise numérica. Mas é só para, digamos assim, qual é a ideia? Porque é pouco, vamos dizer assim, brincar com a nossa intuição. Então, um pouco só para divertir um pouquinho, brincar com a nossa intuição e sempre fazendo várias releituras, né? Brincar com a nossa intuição e várias leituras quando temos, e isso eu acho muito divertido, eu gosto muito quando temos um problema com uma aplicação, tá? Então, vou fazer isso rápido, mas, bem, espero que vocês achem divertido e não tão ridiculamente fácil que seja, né, só isso, ridículo. Então, olha só, deixa eu pegar um problema aqui, muito fácil. E por que isso também? Porque na nossa vida, inclusive quando se vai ao computador, a gente vai ver que tudo... Então, a álgebra linear numérica é muito importante porque tudo vira... Tudo vira matriz, né? Tudo, quase tudo, né? Uma frequência muito alta, as coisas viram matrizes. Então, olha só esse probleminha daqui. E que eu poderia botar um linguajar de fluidos. Eu depois vou botar, né, nesse probleminha. Ok? Então, olha aqui, botar aqui 450. ...480... ...390... ...600... ...640... ...310... ...x1... ...x2... ...x3... ...x4... né? São esses carinhos aqui em amarelo. E, por exemplo, esse número daqui é
carros por hora. Então, isso aqui é um quarteirão. Carros por hora, nesse quarteirão. E esses números que vi meio que estão associados às setas, é o fluxo de carro. Tá? Vamos pensar que a gente tem liberdade de, enfim, de mexer nesses fluxos. Bem, deixa eu não contar muito, mas só para justamente testar a intuição de vocês. Então, a gente vê um problema desse, obviamente é um problema de álgebra linear. Sim? Um problema de uma matriz. Sim? Estou vendo? O que é bom, vocês estão hesitando. Eu acho bom, porque é um problema tão chato quanto poderia acontecer. Né? Então, que bom que as respostas não estão vindo. Esse é um problema extremamente simples de álgebra linear. Né? Então, a gente está exercitando a modalidade. Então, antes de eu fazer tudo isso ficar óbvio, eu tenho aqui um sistema do tipo AX igual a B, porque eu não estou contando para vocês, já me perguntar, vem cá, esse problema aqui eu quero calcular qual é a circulação em torno desse quarteirão. Certo? E aí vocês vão falar, vem cá, no teu desenho vale garagem? Não, não tem garagem. Então, o que eu estou dizendo? Carro não pode sumir nem aparecer do nada. Não vale garagem. Tá? Então, olha só, o problema, de novo, é um exercício de modelagem e eu digo, o problema é simples de álgebra linear. Esse problema é uma matriz AX igual a B, um sistema AX igual a B, onde eu quero calcular X1, X2, X3, X4, que é o fluxo, para eu saber meio que quanto de carro está circulando, em média, nesse quarteirão. Tá? Pergunta rápida, que é simples, mas já estou vendo que não é tão simples quando você vê esse problema, não é tão simples. Esse sistema AX igual a B, e é isso que eu quero fazer, começar a gente exercitar sempre olhar a coisa de várias maneiras. Então já estou dando uma dica, isso aqui matematicamente é um problema simples, é um sistema linear, é álgebra linear. Mas agora, a seguinte pergunta, a matriz, ela é singular ou não é singular? Eu não vou sair calculando com esse número 610, não é por aí. De novo, não tem nada numérico, mas é um pouco de propósito para exercitar a gente a pensar, dado um problema, pense com tudo que você possa pensar. Todas as armas matemáticas, aqui é álgebra linear, e mesmo dizendo que o instrumento é álgebra linear, a gente pode pensar de diferentes maneiras dentro de álgebra linear, né? Mas aqui é mais só intuição mesmo. A matriz é singular ou não é singular? Vou dar a resposta para vocês, porque se vocês soubessem, já tinham dado a resposta. A matriz é singular, aí eu pergunto por quê? Aí vocês pensam como matemáticos e não tanto... Pode pensar como trânsito também, com a intuição do trânsito. Mas primeiro eu pensaria como matemático para depois dar a resposta em termos de trânsito. Se a matriz é singular, tem duas opções. Ou não tem resposta, não tem solução, então com esse fluxo de carro, ó, mão única aqui, tudo é mão única, não trava aqui, não tem solução. Do jeito que está entrando o carro aqui, esse fluxo de trava, não tem solução. Então, de duas, uma. Ou não tem solução, ou resposta 2, que é o caso, e aí vocês têm que me ajudar a responder porque a resposta 2 é o caso. Tem infinitas soluções, né? O sistema é singular, mas tem infinitas soluções. Certo? E por que, agora na intuição, como é que é possível desse sistema, sem eu fazer conta, de ter infinitas soluções? Tá? Não vou usar a matemática, vou usar a intuição do problema. Primeira coisa, então enquanto vocês pensam, vou dar uma deixa, enquanto vocês pensam, como é que sai o sistema? O sistema sai da seguinte maneira, eu tenho 4 esquinas, certo? Tem 4 esquinas. E na esquina, por exemplo, a esquina aqui, onde tem o X2, não é onde tem X1, X2, então vamos chamar isso aqui de esquina 1, esquina 2, esquina 3, não é nem esquina, cruzamento é a palavra, né? Porque esquina só vai, perdão, cruzamento 1, então, desculpa, no cruzamento 1, eu falei não tem garagem, não tem nada, eu tenho que ter aí eu uso o linguajar, que também a gente usa muito em fluidos, que é conservação de massa. O que entra tem que ser igual ao que sai. Então, eu já sei que o que entra na esquina 1. Esquina 1, a gente tem que entrou x1 mais 450. Me ajuda a ver se não estou fazendo errado.
vai ser igual a x2 mais 610, que é o que saiu. Certo? E aí, e por aí vai. Então, vocês vão fazer isso, vocês fazem isso para todas as esquinas, né? E vai sair o nosso sistema. Deixa eu já escrever aqui. Ele vai dar deixa para uma coisa que a gente vai fazer também numericamente. 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 1, x1, x2, x3, x4. Deixa eu apagar esses números aqui e botar aqui 160, menos 40, 210, menos 330, tá? Então, depois de fazer as contas, é muito fácil. É só fazer a conservação de massa em cada... Estou falando de esquina o tempo todo errado. Cada cruzamento, né? Cruzamento, mas vocês já entenderam. Cruzamento. Aí dá esse sistema daqui, a x igual a b, né? E aí o fato, olha só, o fato de que o sistema é singular é o fato que esse fluxo de carros aqui, e também no problema não foi dada essa informação para a gente, vocês podiam perguntar e tal, mas é um fluxo de carro relativamente baixo, né? 300 carros por hora, né? 5 carros por minuto, é muito pouco carro e tal. Eu tenho um grau de liberdade aqui, a gente vai falar de grau de liberdade com eliminação gaussiana, de Gauss, a gente vê isso. A gente tem um grau de liberdade aqui que eu posso botar um certo número de carros um pouquinho arbitrário, desde que eu não trave, porque eu não estou falando do tamanho do carro nem nada, estou falando de densidade, e no caso aqui até fluxo por hora. Eu posso botar uns carros que ficam simplesmente circulando aqui no quarteirão. Então, em termos de linguagem de variáveis de álgebra linear, eu tenho uma variável livre. Tá? Isso tem a ver com o núcleo da matriz, certo? Não sendo trivial. Então, basicamente, se eu definir quem é x1, eu travo tudo, mas eu tenho uma variável livre que é basicamente, em outras palavras, botar uns carros que não saem nunca daqui, que ficam rodando no quarteirão, 1, 2 e tal, e que nunca saem, porque esse fluxo de sair daqui tá travado. Então, vamos lá. Tá? Então, como é que a gente vê isso que eu estou falando na intuição do ponto de vista de álgebra linear? Então, o que a gente faz com um sistema desse tipo? No sistema desse tipo, a gente vai ver isso um pouco mais em detalhe, talvez na aula que vem, né? Vai depender não sei, talvez hoje um pouquinho, pode manipular por operações elementares o sistema e colocá-lo na forma seguinte. E isso eu imagino que vocês já tenham visto em álgebra linear, mas se não, de qualquer maneira eu refresco a memória e é simples. Nas notas tem um pouquinho mais de detalhes, mas eu vou falar só em palavras agora, para a gente não perder tempo. Vocês lembram? Já viram? Lembra o que aconteceu daqui para cá? Qual é a palavra-chave matematicamente falando? O que eu quero dizer por operações elementares? Oi? A palavra é essa, combinação linear. Então, se eu fizer combinações lineares, isso aqui é obtido via combinações lineares das linhas do sistema. Eu quase que errado falei da linha da matriz, não, da linha do sistema, que você tem que fazer
tanto que a gente vai depois voltar a que se chama matriz aumentada, que é essa matriz mais essa coluna, e a gente sabe que se eu fizer combinações lineares de um sistema linear, você não altera o sistema linear, não altera a solução. Uma operação linear, uma operação elementar, perdão, é multiplicar uma linha toda por um escalar, por 10. Se eu multiplicar essa linha toda aqui por 10, eu não mudo nada da equação. A outra é multiplicar por um escalar e somar, subtrair com uma outra linha, que são operações que a gente sabe também que não muda, quer dizer, multiplicar muda o determinante, mas combinações lineares, né, somar, subtrair, não muda. Então, se eu multiplicar uma linha de uma matriz, eu mudo o determinante, mas não muda o sistema. E aí, olha o que aconteceu. Aqui a gente vê que temos uma variável livre, neste caso, x4. Por que nesse caso? O que eu quero dizer? Por que eu estou falando nesse caso? É por causa do problema ou é por causa do que eu fiz? Não é por causa do problema. O problema, a matriz, sim, tem a ver o fato que o núcleo da matriz tem dimensão 1. Mas o fato de x4 ser a variável livre é devido à minha manipulação da matriz, que a gente vai usar já já para criar um algoritmo para resolver sistemas. Por quê? Porque eu saí trocando linhas. Então, se eu trocar linhas, eu não mexo nesse vetor, eu mexo aqui e está aqui nas notas e deixo para vocês verificarem, para refrescar, né, para corrigir álgebra linear. Eu fiz manipulações nas linhas de tal maneira que eu zerei a última linha. Mas eu poderia ter feito outras manipulações que eu zeraria a primeira linha. Logo, a variável livre seria x1. Mas como eu tenho uma variável livre, a dimensão do núcleo é 1. Se eu tivesse duas variáveis livres, seria dimensão 2. Tá? Então, o fato da variável livre ser o x4 é devido às minhas manipulações, não é devido à matriz. Devido ao sistema, aqui eu vou ter uma variável livre, e qual vai ser depende da manipulação. E agora, o fato de eu ter uma variável livre confirma isso aqui, que, primeiro, o número de carros aqui circulando no quarteirão é arbitrário. Mas, uma vez eu cravo e digo que x4, ou seja, esse fluxo nessa parte do quarteirão é 100, todos os outros estão amarrados por esse fluxo. Tá? Se eu disser que é 200, os outros estão amarrados por isso. Tá? Se eu fizesse variável livre x1, era o contrário. Eu dava um valor aqui e ficar todos os outros amarrados. Então, esse é um pouco o espírito desse probleminha simples, mas que força a gente a lembrar essas coisas de álgebra linear e que, batendo o olho, a gente já poderia meio que adivinhar que, olha, tem uma boa chance, não é óbvio, mas tem uma boa chance que se eu tiver uma variável livre, podia até ter mais, eu tenho essa liberdade, essa liberdade de gente circulando em torno do quarteirão. Deixa eu fazer, então, um outro exemplo, também simples, e que, de novo, né, um pouco de modelagem é a nossa escolha de que ferramenta matemática, né, nesse caso aqui, álgebra linear simples, a gente escolhe para fazer e o que a gente vai fazer e sempre fazer a leitura além da conta, além da coisa técnica matemática. Tem que saber a coisa técnica matemática, mas saber fazer a leitura além disso. Então, esse aqui é um torneio de tênis. Tá? E olha só. Bem, nas minhas notas, sendo antigas, o torneio de tênis, o Guga ainda estava ativo. Então, eu tinha Guga, Courrier, Sampras e Wang. Tá? E o Guga tinha 2 vitórias. Então, assim, 2 vitórias. O Courrier tinha 1, Sampras tinha 2 vitórias e o Wang tem 1 vitória. E aí eu preciso ter, o torneio acabou, todo mundo jogou contra todo mundo
e eu preciso saber quem foi o campeão. A gente vai usar álgebra linear para descobrir quem foi o campeão. Então, aí a primeira coisa que a gente faz aqui, ó, é o seguinte, fazer um grafo. Então é legal porque a gente usa um pouquinho de grafo. Vocês vão ver que depois eu consigo dar um outro... Em vez de pensar só em jogador de tênis, eu posso pensar também em linhas aéreas. O mesmo problema. Então, por que eu vou pensar nisso? Vamos ver. Então, vou pensar em linhas aéreas. Primeiro, olha só, esse aqui é o Guga. Deixa eu botar em amarelo. Vou botar aqui. Guga, Wang, Courier e Sampras. O Guga ganhou do Wang. O Wang ganhou do Sampras. O Sampras ganhou do Guga. O Guga ganhou do Courier. O Courier perdeu do Sampras. E o Courier ganhou do Wang. Então eu fiz um grafo orientado. E aí eu pergunto, quem ganhou o torneio? E a gente vai usar álgebra linear, tem uma maneira de fazer álgebra linear, que é um pouco coisa ligada a grafos, para decidir quem ganhou o torneio. Então, na nossa modelagem, basicamente desse grafo orientado, que está ali, né? Você lê o gráfico, está codificado quem ganhou de quem. Né? Eu vou fazer o seguinte, a gente faz o que chama-se a matriz de adjacência do grafo e que basicamente diz que 1 ganhou e 2 não, 0 perdeu, tá? Porque tá orientado. E aí a matriz de adjacência A, ela é assim. Ela é 4×4. E como é que a gente está fazendo? Ah, tá, o Guga é 1. Tá, então o Guga é o nó 1. Deixa eu botar com o meu código de coisa, ó. O Guga é 1, o Wang é 2, o Courier é 4 e o Sampras é 3. Então, está aqui a minha matriz de adjacência. Então, eu tenho, olha, linha 1, linha 2, linha 3. Tá aqui a minha, vou agora escrever a minha tabela em forma matricial. Aqui eu tenho coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então, como o Guga é 1, é isso? O Guga é 1, ó. Vou botar aqui 0, 1, deixa eu copiar e depois ler. 0, 1, 0, 1. E aí vamos olhar no grafo ali, ó. O Guga perdeu. Ah, não, tá certo. O Guga, a pessoa com ela mesma é sempre 0, diagonal. Não besteira, então eu vou botar aqui. A pessoa com ela mesma não ganha nem perde, quer dizer, não conta. É 0. Então, 1, 2, o Guga ganhou do Wang. 1, 3, o Guga perdeu do Sampras. 1, 4, o Guga ganhou do Courier. Então, esse é o grafo orientado que serve para qualquer coisa. Serve para como vocês vão ver. Na minha cabeça, a conta que eu vou fazer daqui a pouco fica mais óbvia na minha cabeça. Eu pensando em termos de aerolíneas em vez do que de jogador, mas depois você vai ver que de jogador também fica fácil. Tá? Então, aqui está a matriz de adjacência. Então, tudo isso é só um exercício de brincadeira. Eu gosto desse, acho divertido. Não tem nada de análise numérica por enquanto, mas para a gente ver que é tudo uma questão de pensar, interpretar, usar todas as maneiras de pensar. Então, está aqui a matriz de adjacência, ou seja, você pode olhar para o torneio de tênis assim, ou pode olhar para o torneio de tênis assim, ou pode olhar para o torneio de tênis assim, como estivesse no jornal. Qual é a melhor maneira para a gente ranquear os jogadores? Sem dúvida nenhuma, eu vou dizer quem ranking nesse torneio, quem saiu em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá? E a maneira de fazer isso é usando a seguinte conta. Então, a pergunta é quem ganhou o torneio? Então, como ordenar, ranquear em inglês, né? Ordenar os jogadores ao final do torneio, né? E a resposta é: temos
que calcular A mais A2. Alguém me ajuda? Por que eu tenho que calcular A mais A2? A mais A ao quadrado. Divertido, não? Quer dizer, eu fazendo essa conta, a gente não vai ter a menor dúvida quem ganhou, quem foi o primeiro, segundo, medalha de prata e tal do torneio. Tá? Então vamos ver, de novo, né, usando. Então, como usar isso? Então, a gente pode, então, botar aqui, ó. Quando eu vi isso pela primeira vez, ficou mais fácil. Podemos pensar jogador ou voos entre cidades, tá? Então, isso aqui é esse grafo aqui me diz que tem uma aerolínea que voa direto da cidade 1 para a cidade 2, mas também tem um voo indireto da cidade 1 para a cidade 2, fazendo escala na cidade 4. Tá? Então, aí, pensando assim, aí imediatamente fica óbvio como é que eu faço essa leitura para jogador de tênis. Eu vou levar em conta, vocês vão ver como, com essa matriz ao quadrado, eu vou levar em conta vitórias diretas e vitórias indiretas. E isso vai separar todo mundo. Tá? As vitórias diretas, de certa maneira, estão armazenadas em A, e as vitórias indiretas em A2. Já vou convencer vocês disso. E aí, olhando para esse aqui, vocês vão ver quem ganhou o torneio. Vocês vão ver quem ganhou o torneio. Mas tá claro isso? Posso pensar como voo indireto. Tá? E isso está tudo codificado, modelado nessa matriz. Tá? E a dica é a seguinte. Né? Então, a matriz, ó, né, 1, aqui esse 1 diz na matriz A, existe um voo direto da cidade 1 para a cidade 2. Não existe voo direto da cidade 1 para a cidade 3. Não tem voo direto para a cidade 1 para a cidade 3. Tá? Mas deixa eu ver, cadê cidade 1 e cidade 3? Mas tem um voo indireto, eu faço escala em 2 e venho para 3. Ok? Então, olha só. Então, note, em A2, escrever um pouquinho assim, de forma telegráfica, que a conta que a gente vai fazer por regra de produto de matriz, mas não estou escrevendo diferente das notas, aguenta aí. Deixa eu botar aqui 1, 2. Tá? Então, note em A2 que isso aqui é o quê? Isso aqui é a conta para achar o quê? O elemento A2, 1, 2. Tá claro a minha notação? Né? É o elemento 1, 2 da matriz A2. Né? Ó, elemento 1, 2 da matriz A2. Tá claro a notação ou não? Tá? E aí, é claro, se tiver um 0 aí, danou-se, vai dar 0, não tem voo. Isso aqui só vai dar 1 se tiver 1 e 1. Certo? Então, fazendo essa conta, então vou pular para aqui as coisas, estou fazendo essa conta, a gente tem que A mais A2 vai dar 0, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 0, tá? E isso aqui é a minha conta por linha, que agora eu só quero saber quem são os dois. Que se eu somar, isso aqui dá 4, isso aqui dá 3, isso aqui dá 5, isso aqui dá 2. Então eu não fui bairrista, porque eu não fiz o Google ganhar, quem ganhou foi o Sampras, que tem ao total 5 vitórias diretas ou indiretas. E depois, se vocês quiserem, sair contando aqui quantas pessoas o Sampras ganhou, direto ou indiretamente.
e é isso que está calculando. Então, se a gente pensar em termos de voos, isso aqui são 4 voos, existem 4 voos diretos ou indiretos saindo da cidade 1. Né? Onde você tem que contar o seguinte, você tem que contar assim, ó, isso aqui é um voo e isso aqui é outro voo. Na partida de tênis, isso aqui é uma vitória direta, isso aqui é uma vitória indireta. Tá? Então, enfim, o probleminha é basicamente esse, e esse é simplesmente que eu acho divertido. Não tem nada a ver com o curso, para contar para um amigo, sabe, num bar conversando no fim de semana. Como é que... Tá? Mas também não é de graça, é um pouco para mostrar como é que é tudo uma questão de pensar, a gente interpretar e usar o que fica próximo da gente, tanto da teoria, da álgebra linear e tal, como também da intuição. Usar isso o tempo todo. No computador, a mesma coisa. Então, tem mais um exemplozinho aqui, bem que eu não vou falar, que é simplesmente uma EDO. Só escrever aqui, exemplo, porque isso eu vou levar um segundo. Então, mais outro exemplo, é só que a gente vai ver bem no final, se tiver tempo. Se eu tiver um sistema assim, ó. Isso aqui é uma matriz A. E, por exemplo, P pode ser preço de alguma coisa. Então, você vê que se tiver essa EDO daqui, isso aqui é uma matriz 2×2, né? Isso aqui, um preço varia no tempo de um produto de outro e, por alguma razão de mercado, aqui eles estão acoplados. Se a matriz não for diagonal, o preço de 1 depende do preço de 2 e o preço de 2 depende do preço de 1. E os autovalores daqui têm a ver com várias coisas do problema, desde uma escala de tempo dessa dependência. Vocês vou mostrar mais como é no tempo. Se eu diagonalizar a matriz, eu integrar isso aqui, na direção de cada autovetor tem um E elevado a lambda-t, então como uma escala de tempo. Enfim, e isso tem a ver também, vai afetar coisas do nosso método numérico que eu vou falar mais adiante. Vou falar alguma coisinha de EDO, com certeza no final, não sei quanto, como eu falei, ele vai depender do custo. Então, esse é outro problema. Então, vou só comentar, porque parar aqui, que era só para comentar, basicamente isso mesmo. Então, ok. Então, vamos agora falar, né, eu tenho tempo, vamos falar sobre, agora, coisas que vão lembrar isso aqui, que tem a ver com eliminação gaussiana, ou seja, colocar a matriz na forma escalonada. Todo mundo, para saber da rapidez, todo mundo já viu o método de eliminação de Gauss? Né? Você faz combinações e coloca a matriz, né, na forma escalonada para fazer retrosubstituição. Então agora a gente vai começar já a manipular, vou recordar isso, e aí vou depois mostrar problemas que podem surgir, de forma, que a gente quer é de forma a tornar a metodologia que sai da álgebra linear num algoritmo, ou seja, uma coisa que possa ser automatizada, logo programada na linguagem, né, favorita, ou no MATLAB, que é muito simples. Então, vamos lá. Então, se eu tiver um sistema, então, recordando, método de eliminação gaussiana, ou eliminação de Gauss, né? A gente sabe que a gente faz o seguinte, a gente tem, deixa eu ver o quanto que eu vou falar. Então, só botar aqui o sistema, já falei um pouco para vocês, pelo jeito, vocês viram e lembram disso, para não ficar um tédio. Então, um exemplo. Eu tenho esse sistema, né? A gente tem a solução dele, mas a gente quer transformá-lo então, a meta, nossa meta, e daí o nome, né, método de escalonamento também, que fica em forma de escada, né, em inglês echelon, e até os comandos de MATLAB tem a ver com isso. E aí é o seguinte, eu vou manipular esse sistema, vou tentar matar
eu vou tentar matar, isso aqui é uma matriz, né, triangular. Superior, e se eu tiver uma forma automática, de passar daqui para cá, eu também vou ter uma forma automática de resolver esse sistema e eu posso programar isso no computador. Todo mundo já viu isso? Ou não? Já agora estou vendo talvez nem tanto. Então, eu estou perguntando isso para decidir um pouco a minha velocidade. Nada mais, né? O curso é para vocês aprenderem, então se não souber. Então, olha só. Então, vou numa velocidade média e vocês me param se eu estiver indo rápido demais. Então, esses asteriscos aqui simplesmente significam valores a serem determinados e o que tem um Jzinho leva um nome especial que é pivô, que são os caras que ficam na diagonal. Tá? Eu vou falar de pivô depois, quem fica na diagonal. Então, opa, aqui eu esqueci de fechar. Né? Então, esse aqui é um B, são os novos valores disso aqui. Então, a ideia para esse método é muito simples, eu já contei para vocês. Eu quero mexer nesse sistema daqui, de maneira que o sistema continue equivalente, a resposta tem que ser a mesma, óbvio, e que seja uma coisa mole de eu programar no MATLAB, ou no programa que eu quiser. O MATLAB, inclusive, tem um comando que a gente nem vê isso. O MATLAB, como se desenvolveu, batendo essa tecla, quanto mais a gente esconde na programação índices e J, melhor. Mas no começo a gente vai fazer alguns exercícios, talvez que veja tudo para sentir um pouco na mão todos os parafusinhos de uma programação de um programinha simples. Tá? Então, o que eu quero? O que eu preciso... Não, peraí. Você já devia ter reclamado, estou distraído. Nesse caso aqui, eu nem meta, desculpa. Olha só, eu cochilando aqui, falando muito rápido. Esse aqui já está na forma triangular. Você devia ter me avisado. Já está na forma triangular. Quando eu fui desenhar aqui, que eu vi que é a minha grande besteira. Ele já está na forma triangular. Então, o que eu quero é pegar qualquer sistema e colocar nessa forma triangular. Então, o meu algoritmo vai ser para achar esses caras. E por quê? Porque é muito fácil eu resolver um sistema na forma triangular. É basicamente retrosubstituição. Você pode botar na triangular superior ou inferior. Isso não importa. Mas, em geral, bota sempre... Ficou meio padrão fazer triangular superior. E retrosubstituição é como? A primeira resposta já está olhando para a gente. x3 igual a 1. Se eu tivesse uma constante aqui, era só dividir. Então é muito fácil programar, porque você fala x3 é igual a esse coeficiente dividido por esse coeficiente. Então nesse caso aqui, por isso que é útil eu escrever assim, mas eu dei um pulo ali horrível, né? Que estava escrito, já tinha x3 é b3 dividido por pivô 3. Aí uma vez eu sei x3, eu vou para a equação de cima e vou pegar esse x3 vezes 1, jogo para lá, pego x2 e subo, e se esse sistema for 1000 por 1000 e tal, esse algoritmo funciona muito rápido e tudo mais no MATLAB. Esse tipo de, quer dizer, ele resolve tudo isso muito fácil. Tá? Até fazer a eliminação gaussiana, que depois a gente vai falar sobre a complexidade do algoritmo, a gente vai ver isso depois. Tá? Mas então, numa forma genérica, o que a gente quer, e aí a minha toperice aqui, minha bobeira, que isso aqui já está triangular, no caso geral eu quero colocá-lo assim, e se eu tiver um sistema que eu tenha uma matriz, então vou escrever aqui, que e aqui tem coisas que aqui em cima não interessam tanto, eu quero sair matando o meu algoritmo. O algoritmo é sair matando, o que é matando? Zerando, coeficiente coluna por coluna. Então, o primeiro que eu quero zerar é esse. O segundo que eu quero zerar é esse. Depois eu vou querer zerar esse. E por que eu faço nessa ordem? Para eu não trabalhar de graça. Porque como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, vou multiplicar essa primeira equação. Eu vou meio que, usando o pivô, você meio que multiplica ela para um valor que vai zerar esse cara, que é basicamente dividir por isso, multiplicar por menos isso. Faça a combinação linear que não altera o sistema, tá? E zero esse. Tá? Depois, você quer zerar primeiro essa primeira coluna, porque quando você começar a zerar esse cara daqui, você só vai fazer combinações daqui para baixo, vai fazer aqui só combinações de 0 com 0. Então você não suja uma área que já está limpa.
Tá claro que eu estou falando de forma coloquial, não sujar uma área que está limpa, certo? Se eu zerasse isso aqui, depois zerasse isso aqui, então aí quando eu descesse eu ia ter, depois mais tarde ter que zerar esse cara aqui de novo. Ou zerar um aqui de baixo, por aí vai. Então você zera por colunas. Então o que a gente quer é ir zerando por colunas até chegar na forma escalonada e aí resolve por retrosubstituição. Então para isso a gente define, né, as 3 operações elementares e podemos escrever elas de forma matricial. Então definimos as 3 operações elementares, que eu vou chamar assim, ó. 1. 2. Vamos ver se a notação fala por si ou não. Onde eu estou chamando uma equação. Então, essas aqui são 3 operações elementares que eu vou transcrevê-las. Aqui eu estou só escrevendo de uma maneira quase que como se fosse em português, para depois escrevê-la em notação matricial. Olha, essas são as 3 operações elementares, né, que não alteram o sistema. Obviamente, né, a resposta é a mesma, não vou bagunçar uma coisa. E o que são essas operações elementares? Se EI, deixa eu escrever isso aqui menor, EI é a equação da linha I, tá? Então, essa aqui é E1, E2, E3. Então, operações elementares, eu multiplico uma equação por um escalar e substituo, a setinha significa substituir, e coloco no lugar onde estava E1. Isso obviamente não muda nada. Se eu multiplicar aqui por 10 e aqui por 10, esses caras aqui são os mesmos. Certo? Essa daqui, eu pego a equação da linha I, somo ela ao múltiplo escalar da equação J e substituo na equação I, que é esse esquema que eu estava falando aqui de sair matando os caras, né? Coluna por coluna. E a última é a operação elementar mais elementar. Eu troco 2 equações de lugar. Se eu vejo que lá em cima tem uma equação cheia, já de zero aqui, pô, bota para baixo, que é menos trabalho. Certo? Meio que uma permutada de operações elementares. Então, tá bom? Então, só botar aqui que é um reescalonamento. Aqui, uma combinação linear. E aqui uma troca de equações. Moleza. Então vamos transformar isso em coisas práticas, como um algoritmo. Aqui nas notas tem um exemplozinho, não vou fazer, mas conta só para se ficar alguma dúvida. Então vamos agora identificar o algoritmo, né, e tentar escrevê-lo de uma forma mais simples. Então o algoritmo, né, usa a matriz ampliada, perdão, que é essa matriz aqui, A1, A12, A1N, B1, A21, A22, A2N, B2. Acho que já ficou claro, né? Então, usa essa matriz ampliada e já vimos que temos que fazer coisas desse tipo assim, ó. Só para começar, não vou fazer tudo. Que é botar assim, limpando, ou seja, zerando por coluna, tá? Então tá aqui essa operação elementar, certo? Multiplica e tudo mais. Então, e aí no final a gente faz
a retrosubstituição, que é simples. Vou deixar, não vou nem escrever, tem uma formulinha aqui nas notas, mas é trivial. Tem coisas mais interessantes para falar, inclusive nessa meia hora que falta. Tem uma coisinha que eu quero com certeza, né, falar para vocês, se vocês já viram ou não. É importante a gente ver. Então vamos lá. Então vamos ver o seguinte. Tem uma coisa, e a gente vai comparar isso, que também se chama decomposição LU. Vocês lembram o que é decomposição LU? Né? L é o quê? Triangular inferior e U é uma triangular superior. Né? E a decomposição LU surge justamente da gente fazendo as nossas operações elementares. Então, como a decomposição LU? Então, primeira coisa é o seguinte. Como escrever, por exemplo, um exemplo. Como escrever isso aqui, ó? Essa operação elementar, vai ficar super claro quando a gente fazer a decomposição LU, a coisa que a gente vê algebraiar, acredito, né? A gente faz essa operação elementar, então fazer esta operação elementar na identidade nos dá uma matriz M, que vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Então, eu peguei a identidade e fiz isso daqui. E eu pré-multiplicando vocês verificam isso, se não lembra, é muito simples. Pré-multiplicando M por A, eu executo essa operação. Então, isso vai ser igual a matriz A, né, com a operação elementar imposta. Tá? Observe que aqui eu não estou fazendo com a matriz ampliada, só com a matriz A. Então, tá? É fácil verificar. Então, olha só. Agora vem a primeira coisinha importante, que é a seguinte. Se eu escrever isso aqui, ó, isso aqui vai ser igual a o x é igual a B2, que é igual a concordam? Trivial, né? Peguei o sistema AX igual a B, né? Então a gente começou aqui com AX igual a B, e saí fazendo as operações da minha lista de operações, agora transcritas na forma de um operador linear, que é a matriz que executa de forma trivial as operações elementares. Tá? Então, aqui de forma genérica, precisei limpar M coeficientes, Mzinho coeficiente, essas operações fizeram isso, na matriz A. E aqui está óbvio que como meu sistema era, para não alterar o sistema, ó, é só olhar aqui, eu multipliquei dos dois lados. Certo? Mas aí eu faço o seguinte, ó. Desculpa que eu borrei aqui. Aí eu faço o seguinte, bem, como, né, aqui está óbvio que eu não mexi no sistema. Agora, eu chamo todo esse cara daqui, como ele é conhecido, eu chamo ele de um lado direito B2, certo? E cheguei numa matriz que é triangular superior, o de upper, tá? Essa matriz daqui, antes tem que falar uma coisa. Repara um pouquinho, também verifique
que M menos 1, deixa eu ver como é que eu estou usando a notação nas notas, com multiplicador negativo, quer ver... Vou escrever assim, M, não escrevi direito, vou escrever, verifique que M é a matriz M com o multiplicador negativo não, mas multiplicado por menos 1, tá? Ou seja, como aqui é 2, seria menos 2, tá? Verifica isso. Então, M, esse M multiplicado por M menos 2 vai dar identidade. Ou seja, então coisas fáceis para vocês verificarem, ou seja, olha o que acontece. Né? E aí, como M é triangular superior, isso aqui é uma L, que é uma triangular, estou escrevendo, desculpa. Não, peraí, estou falando alguma besteira aqui. Onde é que eu me enrolei? Upper... Não, aguenta aí. Não tem alguma besteira que eu estou fazendo aqui. Que engasgada boba é essa? Isso aqui tinha que dar o L. Eita, nós. Não é que eu estou fazendo besteira, tinha que dar inferior a triangular. É que eu estou comendo mosca aqui, teve alguma besteira. Porque você tinha que dar minha LU. Estou comendo alguma mosca muito boba aqui. Ah, peraí. Não, peraí. Por causa do meu exemplo, vamos conferir aqui. Por causa do meu exemplo. Não? Vou beber a água que já comecei a aquecer a turbina aqui, mas é por causa do meu exemplo. Vamos lá, você já me ajuda a corrigir, ver se não é isso. Na primeira, você não usa afilhado 3 para aqui, esse exemplo aqui que eu fiz, eu estou usando. Então vamos conferir isso aqui. Essa que é a minha besteira e na minha nota eu passei rápido. Eu acho que é isso que eu fiz de besteira. Aqui é, como você falou, eu estou pegando a fila 3 para modificar a fila 2. Né? Então, coisas das notas velhas que a gente esquece que fez, aí engasga e dá expressão que agora está inclusive sendo gravado, mas eu vou ficar besteira. Porque eu estou fazendo esse processo daqui. Né? Então,
Essa daqui, que é um exemplo, é de baixo para cima. E, para fazer a eliminação de gaussiana, é de cima para baixo, certo? Então, foi aí que eu me engajei. Então, deixa eu ficar com a imposta, porque eu tenho que fazer um corte aqui, ó. Primeiro eu dei um exemplo, né? Essa daqui é triangular superior, nem vou escrever, mas essas M's daqui para eliminação gaussiana, todas essas MJs aqui são triangulares inferiores. Não é isso? É, porque eu vou pegar essa equação, multiplicar por 3 e somar com essa. Então, eu vou preencher com multiplicadores aqui embaixo. Todo mundo comigo? Né? Então está correto. Então, um produto de triangulares inferiores são triangulares inferiores, que não tem como eu preencher em cima. Certo? Logo, essa aqui é a minha L. Depois desse susto, foi que besteira é essa? Eu tenho isso aqui. Tá? E agora a perguntinha, enquanto eu apago aqui o quadro. Quando agora pensando já em computação, isso aqui é revisando coisas de álgebra linear, mas pensando em coisas fazendo no computador, aqui vai uma pergunta. Quando é que eu usaria a LU? Quando é que eu faria eliminação gaussiana? Quer dizer, quando é que eu deixaria de fazer a eliminação gaussiana para fazer a LU? Em outras palavras, qual é a vantagem de eu ter essa decomposição da LU com respeito à eliminação gaussiana? E aí vamos começar a pensar também em termos de coisas que eu não falei ainda, mas vou falar um pouquinho, que tem que pensar em termos de complexidade. Quando eu falo em termos de complexidade, isso quer dizer alguma coisa para vocês? É o número de contas que eu vou fazer. Tá? Os dois são mais ou menos contas para preparar o sistema da mesma ordem. Tá? E vocês podem ver, você pode fazer as contas, realmente, depois eu vou falar um pouquinho que se chama de FLOP, que é Floating Point Operation, mas basicamente o que consome mais, em geral, quando faz uma conta rápida, de ordem de grandeza, de quanto o algoritmo leva, a gente calcula quantas multiplicações são feitas. E aí a gente vai ver que, para a eliminação gaussiana, e basicamente LU é a mesma coisa que a gente está eliminando, é da ordem n ao cubo. Tá? E aí vocês vão ver que isso vai se comparar quando eu falar de métodos iterativos, na próxima ou na outra aula, na segunda, na terceira aula, não sei, métodos iterativos tem a vantagem que é mais barato e sai principalmente quando o sistema é muito grande. Tá? Então aqui, em termos de complexidade, a gente está zerando aquela parte ali embaixo, é ordem n ao cubo. Tá? Então, agora já pensando em termos algorítmicos, qual seria uma vantagem entre LU, ou seja, quando que eu vou querer talvez usar LU, do que fazer a eliminação gaussiana em si? Porque aí eu vou usar um comando diferente no MATLAB. No MATLAB, depois, uma de vocês já viram, o MATLAB tem o que chama backslash, que é como se divide. No MATLAB você pode escrever uma coisa tipo assim, A dividido por um vetor, e ele meio que já sabe o que fazer. Tá? Então isso ele vai usar basicamente eliminação gaussiana e é muito esperto, vai usar a estrutura da matriz, se for em banda, isso, aquilo, depois a gente comenta um pouquinho disso. Agora a LU, olha só, o comando, a eliminação gaussiana, então deixa eu pensar da maneira que a gente está pensando aqui, que é mais em termos de álgebra linear, olha só. Quando a gente faz a eliminação gaussiana, a gente vai guardando tudo e faz para um B específico. A LU tem a vantagem de que se a gente tiver um B que varia no tempo, por exemplo, num problema de uma equação diferencial, ou tiver vários Bs, porque você tem vários dados e quer achar a solução para a resposta, vamos dizer assim, a resposta do sistema para vários dados diferentes, você guarda a LU, porque na verdade você vai fazer duas retrosubstituições e você não precisa, feito uma vez essa decomposição, você não precisa fazer mais. Então, a LU, o que a gente faz é o seguinte, isso aqui, você chama, não, o roxo é ruim que não aparece, acho que bem no vídeo, chama isso aqui de Y, então a gente tem LY igual a B,
e depois tem U de x igual a y. Então, tem dois sistemas que serão feitos por substituição, uma substituição para cima, outra substituição para baixo, certo? Para a gente visualizar e eu não falar besteira, a upper, a superior é acima, então essa é retrosubstituição, de baixo para cima, e essa daqui é substituição, né, de cima para baixo. E conforme o B varia, isso aqui está feito de uma vez por todas. Tá? Aqui, você tem que guardar a L e a U. Na eliminação gaussiana, você zera, você depois, né, vai guardar por um tempinho só a sua U. Então, tem essas questões todas. Mas os dois algoritmos muito parecidos é a ordem n ao cubo, onde n é a ordem da matriz, n por n. E depois a gente vai discutir por que em algumas situações, principalmente quando o sistema é grande, mas também a gente quer ter certeza que vai convergir o método iterativo, a gente usa o método iterativo que é m vezes n ao quadrado. Ou seja, esse daqui tem complexidade, o que eu estou falando é, um tem complexidade n ao cubo, onde a n é n, e o iterativo é n ao quadrado, onde m é o número de iterações. Então, se você precisar de 50 iterações, que é muito, já nem é isso, 50 iterações para convergir, mas a tua matriz é 1000 por 1000, esse cara ganha desse. Tá? Enfim, então a gente vai falar mais adiante disso. Então vamos lá, eu acho que nesses 15 minutinhos dá para eu falar de mais uma coisinha que é divertido e é muito importante. Então, se não der tempo para fazer tudo, dá para preparar. Exatamente. Cheguei no ponto que eu tinha planejado chegar. Então, primeira coisa é a seguinte. A gente sabe que computador trabalha com um número finito de dígitos. Tá? Então, quando a gente diz que tem... Então, meio que a convenção que a gente vai fazer é o seguinte. Se um número... Né, vamos pensar que o número no computador vai ser representado assim, ó. A gente diz que ele trabalha com P dígitos de precisão. Então, o MATLAB trabalha, em geral, já automaticamente no que seria precisão dupla, trabalha em torno de 16 dígitos de precisão. Tá? Então, todo número pode ser escrito dessa forma. Tá? E a máquina tem suas constantes de máquina, que é o maior número, o menor número que possa ser representado. Eu dizer que a gente vai pensar que o computador trabalha assim é uma mentirinha saudável. Como assim? Porque o computador não trabalha na base 10, trabalha na base 2. Né? Então, o número 0,1 não é representado de forma exata no computador, vai ser arredondado. Porque na base 2, ele é como se fosse um número que tem uma dízima que não termina. Tá? Mas, para a gente entender coisas que podem dar errado, para a gente poder pensar, né, muito mais facilidade, a gente vai pensar que o computador trabalha assim. Tá? E aí tem o seguinte problema que aparece com sistemas lineares, que é, né, talvez você já saiba, mas é importante todo mundo saber, e que é o seguinte. Então, deixa eu só fazer um comentário também, nem vou escrever no quadro, vou fazer um comentário que vai dar tempo pelo menos de preparar tudo. Quando a gente fala em aritmética, aproximações com aritmética e tudo mais, a gente fala que a gente pode arredondar um número, que é o que a gente pensa da forma usual, 0,6 é 1, né? 0,2 você arredonda para 0, né? Se estiver trocando moedas, alguma coisa assim. Mas, no número, muitas vezes, vocês vão ver escrito na literatura que na parte aritmética aparece arredondamento ou truncamento. Eu sempre penso arredondamento como arredondamento, mas enfim. Mas arredondamento é você arredonda para casa mais próximo para cima, e truncamento você simplesmente passa a faca, corta e joga fora. Tá? E o nome truncamento tem que tomar só um pouquinho de cuidado, tem um truncamento do ponto de vista aritmético, que é simplesmente cortar um número, e tem um truncamento que a gente vai ver mais adiante, principalmente com equações diferenciais, que é você aproximar um operador, ou até com série de Taylor, que nem precisa de operador diferencial. Você truncar a série de Taylor, como o nome já diz, é truncar a série, você corta e joga fora. Tá? Então, quando eu falar arredondamento, estou falando arredondamento no caso geral, e não importa um pouco se é arredondamento em si ou truncamento, mas só para chamar a atenção.
Ok, então o problema é o seguinte. Olha esse sistema daqui. Tá? Um sistema altamente inofensivo, e a gente vai fingir que a gente é a máquina e a gente vai trabalhar com 3 dígitos de precisão. Tá? Então, números serão assim, D1, D2, D3, 2 elevado a M. A gente tem que escrever todos os números assim, tá? Do sistema. Ok? E a solução exata que é aproximadamente 1 em 1, tá? Se a gente for 1 em 1. Vocês sabem o que pode dar mais um golinho d'água? Vocês sabem o que pode dar errado com esse sistema? Vocês já viram esse exemplo? Onde nós vamos fazer tudo certo e a resposta vai dar errada. Que parece um pouco uma coisa meio, enfim, ambígua, né? Parece que, como assim faz tudo certo e dá errado? Parece quase, enfim, mas é isso. A gente segue o algoritmo, faz tudo certo, mas dá errado, e aí a gente enxerga como fazer correto, ou seja, em termos de algoritmo. Tá? Ou seja, dá errado por causa disso aqui. Que a gente está usando um número finito de dígitos. E esses carinhas daqui é basicamente mas é uma dízima, vai embora. Número racional, né? Que vai embora. E vai acontecer uma coisa catastrófica. A gente vai achar a solução errada, fazendo tudo certo, por eliminação gaussiana. Tá? Então não vou fazer todas as contas, porque é fácil. E nesses 10 minutinhos que faltam, até 5, eu mostro para vocês. Tá? Então é o seguinte. Então o sistema, vamos brincar, vocês têm que fazer o seguinte. Pega o sistema e escreve na regra do jogo, que é assim. Tá? Tá aqui o sistema. E agora vamos fazer eliminação gaussiana. Eu não vou fazer todas as contas porque é fácil entediar vocês, o tempo está acabando e não é necessário, mas vamos lá. Então vamos fazer. Então daqui a gente começa aqui, primeira operação, essa daqui. Onde o multiplicador vai ser o 0,5 sobre 0,0010 a menos 3, vai ser 0,5 vezes 10 a 4, né, para zerar e por aí vai. E obtemos o seguinte. Deixa eu ver o quanto que eu escrevo para vocês.
o primeiro sistema, a primeira equação não muda. Deixa eu escrever isso. Né? Porque a gente não fez nada, cinema é 2 por 2, é ridículo, é simples. E o segundo vai ser 0x1 mais A22 tio. Quanto? B2, tá? Isso aqui é simples, só escrevendo o que vai ser o método. E aí a gente calcula o A22 e vai dar aproximadamente, arredondando, 0,5 vezes 10 a 4. E o B22 vai ser aproximadamente 0,5 vezes 10 a 4. Tá? As contas estão aqui, eu estou pulando as contas no momento. E aí, a gente resolve. E a gente vai achar daqui que x2 é igual a 1 e que x1 é igual a 0, que está errado. Tá? Por causa do tempo também, eu estou pulando só as continhas simples, estão aqui depois escrevendo para vocês, mas vocês aqui até exercício fácil, vocês fazem e verificam. Então, a solução está muito errada. Não tem cara de solução aproximada, né? Note que essa daqui, ó, basicamente x1 é 1 e x2 é 1. Se eu achasse 1 em 1 ou 1,1, eu poderia considerar uma aproximação. Se é boa ou não, depende da minha meta nesse problema, de quão boa eu quero a solução. Mas essa aqui não dá para chamar de uma solução boa. Isso aqui é uma outra coisa. Tá? É uma outra coisa. E o que vocês vão ver aqui, ó, na verdade vocês vão ver do cálculo de um desses dois caras aqui, então verifique, é um pouco pela falta de tempo, mas também pela que é só conta, né? É só conta, mas um pouquinho pela falta de tempo. Vocês vão ver que aqui, o que aconteceu? Eu vou dizer em palavras os que vocês verificam ou aqui nas notas no detalhe, ou fazendo, que é muito simples. Aqui houve um cancelamento catastrófico. Por quê? Porque a solução deu muito errada. Cancelamento ou... Não, cancelamento é a palavra ruim, desculpa, um arredondamento. Desculpa, cancelamento. Um arredondamento catastrófico. E o que vocês vão ver é o seguinte. E aí o legal é que a gente aprende a consertar e é uma coisa que tem que fazer parte do algoritmo. Que é o quê? Quem sabe a palavra mágica? Nesse minutinho que falta. Tem a palavra-chave. É do jargão dessa brincadeira. Que é o que conserta esse arredondamento catastrófico. E aí eu vou dar uma palhinha, aí na quarta-feira a gente volta a esse ponto, eu dou uma reaquecida e eu mostro como é que se conserta o algoritmo, que é o que você tem que fazer quando o programa, e MATLAB faz isso automaticamente, e que é fácil. Então, vamos lá, tem um minutinho, tem que ser rápido e cirúrgico, vou falar 3, 4 palavras que vocês acreditem. Uma coisa que aconteceu é o seguinte, olha aqui uma coisa, olha o multiplicador. É uma questão de escala, nem é uma questão da matriz ser, a gente vai aprender que é uma matriz bem e mal condicionada. Tá? Não, nem tem a ver com isso, é uma questão de escala. Esse sistema aqui tem escalas díspares, muito separadas, que é a escala ordem 1 e a escala 10 a menos 4. Menos 4 é 1, 2, 3, 4. Escala 10 a menos 4. Tem escalas muito separadas. Separadas demais para o número de dígitos que a gente está trabalhando. Então, o que vocês vão ver nas contas é que na hora que eu fiz isso daqui, eu estou pegando a equação 2, vou manipular a equação 2 e colocar no lugar da 2. E quando eu fiz essa conta assim, esse número daqui era tão grande que esse cara daqui dançou e basicamente a equação 2 foi substituída por um múltiplo da equação 1. Então eu mudei o meu sistema.
Dá para acreditar, dá para entender o que está acontecendo na história? Eu mudei o meu sistema, logo eu mudei a resposta. Tá? É fácil, só verificar a conta. Tá? E eu mudei a resposta. E então, como acabou a aula, eu vou só falar o que tem que ser feito. Então, a estratégia, que se chama pivoteamento, é você procurar na sua matriz o pivô, aqui é só 2×2. E, em geral, é melhor usar o maior pivô que você tem disponível naquela coluna. Porque o menor faz com que esse cara seja grande e mascare isso aqui. Então, é aquela história, se no arredondamento, em outras palavras, se no arredondamento você quer perder informação, você não tem jeito, você vai perder informação ou disso ou disso. O que é melhor perder? Disso daqui, porque simplesmente a equação fica como ela estava. Do que o que aconteceu agora, que foi, isso aqui era tão pequeno com respeito a isso aqui, que mudou o sistema. A equação 2 foi substituída pela equação 1 multiplicada por um escalar. Então, pivoteamento e o algoritmo faz isso. Na hora que eu vou zerar uma coluna, eu olho aqui da diagonal, então eu sou o elemento diagonal, o algoritmo vê o coeficiente está aqui e olha para todos embaixo. Se tiver um cara grande, para ficar com um multiplicador pequeno, ele traz aqui, ele troca essa linha com essa linha para botar na diagonal o maior valor que está naquela coluna e com isso evitar esse arredondamento catastrófico. Tá? E isso que é pivoteamento. Então, se você repetir, aqui é mole porque é 2×2, repetir esse algoritmo simplesmente trocando as duas linhas, porque é só trocar, porque aí esse cara passa a ser o pivô, não dá essa zebra, não dá esse problema. E a razão é essa daqui. Tá? Então, esse é um problema, a gente vai ver nesse curso problemas de instabilidade, disso, daquilo, coisas que podem dar errada com o algoritmo. Esse aqui é simplesmente, não é da natureza, não é uma matriz mal condicionada, não é uma instabilidade, é simplesmente um cancelamento catastrófico devido à aritmética com um número finito de dígitos. E o remédio é esse, olhar na coluna e pegar o maior cara. Depois a gente vai agora, nas aulas seguintes, vai aprender o que é uma matriz mal condicionada. Tá? E aí realmente é uma coisa também ligada à escala, mas enfim, mas é outro problema. Tá? E a gente vai ver que está associado em problemas de aproximação polinomial, aparecem matrizes mal condicionadas e a gente vai entender por quê.